Boa noite, você está na Nação do Fim da Noite, Liturgia das Horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. E esse aqui está acabando já, está no 223. Antífona, bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus. Salmo 145. Ó alma minha, louva a Deus. Eu louvarei ao Senhor toda a minha vida. Eu celebrarei a glória do meu Deus enquanto viver.
Guardai-vos de pôr a vossa confiança nos príncipes ou nos filhos dos homens, donde não pode vir a salvação. E tendo saído a sua alma, eles se tornarão na terra de que foram tirados, e nesse mesmo dia perecerão todos os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele de quem o Deus de Jacó se declara protetor, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, o que fez o céu e a terra, o mar e todas as coisas que neles se contêm, que guarda sempre a verdade, que faz justiça aos que padecem injúria, que dá o sustento aos que têm fome. O Senhor liberta aos que estão em grilhões. O Senhor esclarece aos céus. O Senhor levanta aos caídos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os peregrinos. Ele tomará ao seu cuidado o órfão e a viúva, mas ele destruirá o caminho dos pecadores. O Senhor há de reinar para sempre. O teu Deus, ó Sião, há de reinar pelo decurso de todas as gerações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo infeliz, que tempo mais terrível, onde as pessoas confiam nos homens e não em Deus. As pessoas foram levadas a acreditar nos homens, a procurar uma pessoa no mundo que possa salvá-las. Uma pessoa, um homem, uma mulher, que no mundo possa dar aquilo que eles precisam. Uma pessoa que possa realmente cuidar deles e sem querer, estão esperando pelo Cristo, mas sem crer. Sem querer o que eles precisam, o que a humanidade precisa é de Jesus Cristo, é do nosso Deus. Mas não é isso e não é ele que a humanidade procura. Eu falo mesmo de homens de carne e osso. Eu falo de políticos no mundo todo, políticos e políticas, para ser bem claro que são homens e mulheres. Eu falo das pessoas sendo levadas pelos jornais a esperarem dos homens que os homens vão resolver a sua vida. Também pastores, padres mitos, etc., padres midiáticos, etc., outros líderes religiosos, tantos aí, de quem as pessoas esperam. Não é daí que vai vir o socorro de ninguém, ao contrário. Meus irmãos e minhas irmãs, nós caminhamos para guerras civis no mundo todo exatamente por isso, porque as pessoas esperam de homens. Ei, eu espero do homem A, mas eu espero do homem Y. Eu detesto, aliás, o homem A. Pois eu também detesto o homem Y. Bom, então começa a briga. Eles estão esperando exatamente isso. Eles estão dividindo a sociedade exatamente para isso. Dividem a sociedade, aí a sociedade se polariza, como eles gostam de falar agora. A sociedade se polariza e entra em confronto. Assim que o anticristo disser ação, a sociedade vai entrar em guerra civil. Você acha que eu estou falando do Brasil? Eu estou falando do mundo inteiro. Mas eu estou falando do mundo inteiro, especialmente do mundo ocidental. Assim é no mundo inteiro. Bastando o anticristo fazer pleque, e aí começa as guerras civis no mundo inteiro. Depois nós temos aí também a Terceira Guerra Mundial, que na verdade já está aí, o teatro da Terceira Guerra Mundial está aí desenhado, bem desenhado na nossa frente, diante do nosso nariz. O teatro da Terceira Guerra Mundial, com a Europa investindo agora em mais e mais equipamentos militares de guerra. Também nós vemos aí justamente ali polarizado, Ucrânia. Hoje nós vimos então o presidente chinês junto com o presidente russo, um apoiando o outro apoiando um. Isso não vai prestar? Isso não vai funcionar bem, não vai dar certo? Você vê então o que vem por aí, o que está sendo planejado pelo anticristo contra a humanidade inteira. Não é só contra mim, contra você, é contra a humanidade inteira, mesmo os que acham que estão do lado do anticristo. Ora, dou risada, porque o demônio não tem amigos, o demônio tem pessoas que ele usa, quando não interessar mais, ele esfaqueia pelas costas, simplesmente descarta. Barril de pólvora prontinho para explodir, bastando a primeira faísca, e essa faísca quem vai dar a ordem da faísca é o anticristo. E vão estourar então guerras aí nacionais e depois então conflito mundial. Os bancos estão falindo no mundo inteiro, começou no passado na China, agora Estados Unidos. No Brasil os bancos também estão ameaçados de falência, vários deles grandes que você conhece, famosos que foram comprando outros bancos menores, hoje são gigantes.
Mesmo o Banco Internacional que está aqui no Brasil também está aí, não está bem das pernas, segundo as notícias, se a gente puder acreditar nisso, se for isso mesmo. Não sabemos até onde é golpe só, né? Então você vê que a estrutura social está se desfazendo em nosso redor. Tudo está assim se decompondo a olhos vistos e à nossa volta. É como se você estivesse num planeta onde tudo está explodindo e você vai ficando só aqui, porque o resto já está cheio de lava, explosão, e você vai ficando cada vez, vai tudo desmoronando em volta e só dá gente ali se segurando na mão de Deus. Eu tenho dito isso desde o ano passado, quanto mais eu falo isso, mais eu sou censurado, sabia? Vocês não têm ideia da censura que eu sofri a última vez que eu falei isso, que eu fiz um vídeo dizendo, coloquei lá o tio Bolso lá, né, na foto, cuidado com o anticristo, mas eu não estava dizendo que ele era o anticristo, né? Não estava dizendo isso, se assistisse o vídeo veria, ele estava com a cara assim, né, como do tipo, se espantando com a notícia, né? Mas entenderam errado, vocês não têm ideia de como aumentou a censura com o canal da TV Nossa Senhora de Fátima depois disso. Não é que as pessoas viraram as costas para o canal, é que não é para eu dizer o que eu vou dizer para vocês, o que eu vou dizer é proibido. Eu vou dizer não interessa para a mídia, eles não querem que você saiba. Eu vou dizer para você o que você sabe, porque eu já disse, mas vou relembrar. Só Deus é a solução para o nosso país e para o nosso mundo. Só o Senhor, só nosso Senhor Jesus Cristo, só com Ele nós podemos contar. E o pior que não é Ele que vem primeiro, você sabe. É primeiro o anticristo, depois tem a besta, a marca da besta, e aí então a grande perseguição, antes já teve aí a grande tribulação, aí os 3 dias de escuridão, e depois disso então São Pedro e São Paulo vêm do céu, constituem o último Papa Petrus Romanos, até lá ficaremos sem Papa, um pouco de tempo ainda, e depois disso então aí vem verdadeiramente nosso Senhor. Essa é a sequência que não é para eu falar para vocês, por isso o canal está sendo censurado, cortado. É isso, você faz uma... Agora eu vou tirar o canal do ar, né? Você faz assim, uma guerra civil no país por 2 extremos e aparece o picolé no meio, como a terceira via, um cara moderado, um cara tão legal, ele vai colocar a paz no país e vamos para a Terceira Guerra Mundial, porque na verdade nós temos que estar aqui unidos para lutar contra o invasor, contra o inimigo, e depois disso então nós temos aí exatamente o anticristo. Aí em nível mundial já, né? Nível mundial, resolvendo, fazendo a mesma coisa. Só que, claro, com mais pompa, né? Aparecendo como se fosse Cristo, no céu, essa coisa toda. Agora a maçonaria acaba de cortar o canal da TV Nossa Senhora de Fátima. Mas isso são as coisas que o Senhor está nos mostrando e a gente não pode ser coveiro da palavra. Não é para falar e a gente está falando assim mesmo, porque é para você acordar para a vida que de verdade, mesmo correndo o risco do canal ser cortado de vez, acorde para a vida que de verdade, bem de verdade mesmo, só Deus é a solução. Só o verdadeiro Cristo é a solução. Tudo mais é engodo desse mundo dominado pelo diabo. Então, vamos confiar em Deus, vamos confiar no Senhor, vamos confiar em Jesus, erguer as mãos para o alto, segurar nas mãos de Deus e não soltar mais. Porque quando o demônio vê isso, ele bate muito em você, te chicoteia para você soltar a mão de Jesus. Você não vai soltar. Você não vai soltar. E se você vê que está prestes a soltar, pede para o Senhor socorro. Senhor, eu estou soltando a mão, me segura. Segura que eu não estou aguentando. E Ele vai segurar você e vai te puxar. Pode ter certeza disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professor, o senhor está falando de política na paróquia, professor. Isso não é tão bonito assim, o senhor devia falar só de Deus, professor. Então, mas acontece que o anticristo é político. Esse é o problema. O demônio usa a política, né? Só que a gente não fala da política do jeito que eles querem. Eu não sou candidato A nem Y. Nenhum deles. Nem, enfim, tem uma constelação de candidatos aí que perderam, né, a eleição. Então eu não sou nenhum deles, eu não estou com eles, eu estou com Deus. Estou com o Senhor. Também não estou com o picolé, óbvio. Apesar de ter gente enganada que chega e fala para mim, agora sim eu descobri, sua máscara caiu, você está com aquele né, malvadinho. Está precisando assistir mais os nossos vídeos e acompanhar mais a paróquia, né? Nós estamos do lado de Deus. E por sinal é o lado que vence no final. Vamos aqui para a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E vivo, por melhor dizer, não sou eu,
já o que vivo, mas Cristo é que vive em mim. E se eu vivo agora em carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria quando pudermos dizer junto com São Paulo a mesma coisa. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. O Senhor quer viver em nós plenamente. Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós doemos a nossa vida a Ele, a nossa alma, a nossa vontade. Ele quer que nós pertençamos exclusivamente a Ele. Afinal das contas, muitos de nós já não são consagrados, escravos de Maria, servos de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, não é assim? E alguns ainda vão se consagrar, mas a maioria de nós já é consagrado. Quantos aí de nós não fizeram essa consagração? Tem gente que usa até correntinha, eu tinha a minha, mas arrebentou. Quanta gente, não é verdade? O Senhor quer morar no nosso coração, para isso nós precisamos ser dele totalmente. E para ser de Deus totalmente, nós precisamos, é claro, obedecer os mandamentos. É claro, nós precisamos conhecer mais o Senhor, amá-lo mais e confiar mais e mais. E dessa forma, trabalhando na obra do Senhor, e amando e conhecendo e confiando, o Senhor vai então tomando conta, enchendo, preenchendo o nosso coração até chegar uma hora que não vai dar espaço para mais nada que é do mundo. Até chegar uma hora que você vai ver o mundo explodindo aí fora, literalmente, nos 3 dias de escuridão, e você vai estar rezando aqui na frente do altar da igreja doméstica, na frente da Sagrada Face, e você sabia que isso ia acontecer, você foi avisado, sabe o que é melhor? Sim, você acreditou. Porque tem gente que a gente avisa e não acredita, né? Mas você acreditou. E você tentou preparar os outros à sua volta, aqueles que ainda vão acreditar, bom, parabéns, estarão com você na frente do altar da igreja doméstica. Aqueles que não quiseram acreditar, bom, eles têm o livre-arbítrio, o que podemos fazer? Certo? É assim que as coisas são. Salve sua alma e tente salvar a dos outros se você puder. Se você já falou, acho que São Tiago tem uma carta que ele diz, é São João, que ele diz assim, olha, você tem que avisar 2 vezes o seu irmão do erro, depois acabou, você já fez sua parte, pode ficar tranquilo. Você tem que avisar 2 vezes então, você já avisou 2 vezes? Então, acabou o aviso, não tem mais, sem mais aviso, a pessoa já sabe. Você já avisou, ela já sabe o que vai acontecer, então não há necessidade de continuar avisando, salve sua alma. Reze por ela, claro, reze por ela, faça jejum, quando fizer jejum oferece, né, justamente na intenção aí da conversão das pessoas que você conhece, que você ama. Tudo isso é válido, mas ficar falando você já falou, ótimo, maravilha. Queremos todos no caminho de Deus, mas eles não querem estar aqui, fazer o quê? Então se não querem, não querem. Mas o Senhor não chamou-os, chamou você. Ô, professor, mas por que não chamou eles também? Ué, de repente chamou, mas eles não quiseram vir. Aliás, chamou-os através de você, do que você falou, e até através do seu próprio exemplo. Chamar, chamou. Eu tenho essa convicção, e até hoje não li nada que me mostre que é diferente. Eu tenho essa convicção, apesar da salvação ser para poucos, mas eu tenho uma convicção muito forte que o Senhor chama a todos. Mas as pessoas não querem ouvir, dizem não. E às vezes falou até com as pessoas através de você. Tudo bem. Vamos continuar em frente, não vamos amargurar nosso coração por isso, não. Vamos continuar em frente. Vamos deixar aqui o nosso coração limpo, a casa limpa, para que Jesus possa habitar, até o ponto de nós dizermos o mesmo. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso sim sendo a glória e a vitória definitiva contra o demônio. Essa sim sendo a maior honra que você pode ter depois de ter aí a presença do Senhor no altar da igreja doméstica, ter do Senhor no seu coração é uma honra imensa, uma honra assim imensa mesmo. E então é isso, nós que somos igreja, a igreja não é o altar que você está olhando para ele agora, nem aqui nem na sua casa. A igreja é você, a igreja está em você, você é a igreja. E é por isso que enquanto um de nós for vivo, pode acabar com as casas, arrebentar tudo, pode prender a gente, mas enquanto um estiver vivo, um de nós for vivo, a igreja não acabou. E ela não vai acabar, porque o Senhor prometeu que as portas do inferno não poderão contra ela. Estamos aqui, não estamos? Juntos, atravessando todas as dificuldades, todas as barreiras, todas as bordoadas do demônio, toda a guerra do demônio. Não é assim? Meus irmãos e minhas irmãs, para terminar, eu queria dizer para você ficar sempre atento e alerta. Eu vi uma coisa hoje muito terrível. Eu vi uma cena assim muito terrível. E infelizmente tem a ver com a guerra que nós estamos. É espiritual, é claro que é espiritual, mas tem tudo a ver. A cena era assim.
Na guerra da Ucrânia ali, da União Soviética, ou melhor, da Rússia contra a Ucrânia, simplesmente 3 soldados russos numa trincheira que eles cavaram. Não era uma trincheira muito grande, como a gente costuma ver. Era um buraco quadrado o suficiente para os 3 estarem lá atirando no inimigo. Os 3 virados atacando para lá. Só que daí teve um soldado ucraniano que por algum caminho ele conseguiu dar a volta. Os 3 estavam atirando para cá, mas ele conseguiu dar a volta fora da visão deles. E estava filmando, ele estava com o celular filmando, por isso que eu vi. E conseguiu ir por trás. Quando ele chegou por trás, quem é que estava vigiando para ver o ataque dele? Qual dos 3? Nenhum, eles estavam todos olhando para frente. Todos atacando o inimigo lá na outra trincheira. Só que o inimigo saiu da outra trincheira, deu a volta e matou os 3 aqui. Deu um tiro em cada um. Aliás, ele primeiro desarmou os 3 russos e depois atirou nos 3. Imagens fortes. Agora traz isso para nós na guerra espiritual. Não dê as costas para o diabo. Não dê as costas para o demônio. Não permita nenhuma entrada na sua casa, na sua vida, que o demônio possa entrar. Você espiritualmente, assim como uma muralha em volta de você, que você vai construindo com a sua fé, com as suas orações, com os seus jejuns, mas os portões você deixou aberto. O demônio nem vai pular a muralha coisa nenhuma, ele falou que é muito mais fácil passar a ponte e entrar pelo portão, vamos lá, atacar. São várias portas que nós infelizmente deixamos abertas para o demônio, e quando a gente vê, ele está atirando em nós pelas costas. Traiçoeiramente, porque é dele isso, do feitio dele, ser traiçoeiro, mentiroso, certo? Então, meus irmãos, não dê as costas para o demônio. Você está em luta contra ele, não pense que ele não está em luta contra você, é claro que está. Você foi chamado para lutar por Jesus, soldado de Cristo nesse mundo, muito bem? Espiritualmente, com o terço na mão, com jejum e oração, só. Nossa arma é essa aí, o terço na mão. Até por isso federal aqui fala assim, você está falando muito de arma aí, cadê a sua arma? Pega o terço na mão dele, estou falando dessa arma aqui, ó. Dessa arma que eu estou falando, igual o pai do Padre Pio. Então, veja bem, entenda, sim, luta, guerra espiritual. Você não pode dar as costas para o diabo. Se você relaxar na sua atenção, se você relaxar a vigilância, o demônio é como um leão raivoso que anda à sua volta, para tentar devorar. Assim nos ensinou São Pedro, nosso primeiro Papa. Não dê as costas para ele. Seja sempre em oração e pedindo então ao seu anjo da guarda que guarde a sua retaguarda também, que te ajude e te proteja. E a Nossa Senhora também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, é sofrido, mas é possível. Agora, é claro, você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Se o Senhor faz a dele e você faz a sua, essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida.
E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.